Olá, você é muito bem-vindo. Este é o canal Vejam os Sinais. Eu sou Haroldo Maranhão e é para mim uma alegria mais uma vez estar aqui com você, compartilhando algumas coisas que eu penso a respeito dos últimos dias e com certeza procurando sempre, fundamental que eu creio na palavra, porque a minha opinião não interessa nada, a não ser que seja pelo menos a minha maneira de ler a palavra de Deus e aplicar no tempo, nos dias em que nós estamos vivendo. Hoje eu quero fazer com você um paralelo. Eu já tratei disso de alguma maneira ao longo dos meus vídeos, de alguma maneira de passagem, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo específico falando sobre esta realidade de que os nossos antepassados, né, os estudiosos, os judeus que guardavam a lei, que guardavam a palavra do Senhor, nos tempos em que Jesus veio, e na verdade Jesus veio para eles, né? Jesus veio para eles e veio para todos, mas especificamente ele veio para as ovelhas de Israel, como ele mesmo diz, né? Para que depois então fosse expandido aos gentios, como é o tempo que vivemos hoje, o tempo da igreja, a época ou a era da graça, né? Então, o que aconteceu naqueles dias, na primeira vinda do Senhor Jesus, é algo muito semelhante no contexto àquilo que eu vejo nos dias em que vivemos, né? E talvez um pouco a mais além na sequência dos fatos proféticos. Então vamos lá, o que eu penso, o que eu creio, o que eu discerno acerca dos textos. Quando a vida estava normal e tranquila no palácio de Herodes, quando subitamente apareceram lá 3 magos que tinham viajado de muito longe, eles eram muito ricos, eles eram sábios, eles vieram com uma caravana para o palácio em Jerusalém, porque eles viram a estrela, viram um sinal no céu, né? Que dizia ou deixava claro, marcava como um sinal, um semeion na cultura deles, um sinal para o nascimento de um rei. E eles entenderam que o rei tinha nascido em Israel, então se um rei nasceu em Israel, nada mais óbvio do que ir ao palácio real. E eles foram então para o palácio de Herodes, crendo que ali eles iriam encontrar o rei que tinha uma manifestação, que recebeu uma manifestação no céu tão impressionante, uma conjunção, né, no céu tão marcante que eles sabiam que era um rei muito poderoso, muito importante, algo muito diferenciado. E quando eles chegam ao palácio, né, Herodes, que como eu já compartilhei algumas outras vezes, era um cara bastante sanguinário e inseguro, né, que chegou a matar seus familiares, até mesmo os próprios filhos, com medo de perder o trono, de perder o poder. Então ele fica assim muito impactado, atônito, como é possível ter nascido um rei que venha fazer pessoas como esses, estudiosos, astrônomos, virem de tão longe para procurar esse bebê. E aí então ele chama os seus consultores, né, os seus especialistas, ele chamou então homens mestres na palavra na época, mestres na lei, né, os estudiosos, os judeus estudiosos, os escribas, os que conheciam a lei e os profetas, e eles então eles associam aquilo que aqueles homens estavam falando à profecia de Miqueias, que está em Miqueias 5:2, dizendo que em Belém, né, Belém, Efrata, haveria de nascer este rei, haveria de nascer este ser que, na verdade, para eles, ele poderia, então, prefigurar que essa profecia era messiânica. Haviam outras profecias acerca da vinda do Messias. Então, eles trouxeram a revelação para os magos. Os magos, então, são instruídos por Herodes a ir lá, claro, e depois voltar, porque ele também queria ir até onde estava esse bebê para adorá-lo. E nós então sabemos que os magos foram avisados por Deus e depois nunca mais voltaram. E Herodes ficou tão impactado e levou tão a sério aquela profecia que mandou matar todos os garotos nascidos então de 2 anos para baixo. Foi uma grande calamidade, né? A Bíblia fala de Raquel que chora porque seus filhos não existem mais, uma palavra muito triste, dolorida, como deve ter sido. Mas vejam, aqueles estudiosos que foram tão impactados com uma palavra profética se cumprindo, uma profecia se cumprindo nos dias deles, aparentemente, com uma marca tão especial de astrônomos estudiosos terem visto, terem seguido até o palácio, com algo tão assim impressionante ter acontecido ali. Eu imagino que eles deveriam ter começado a falar para todas as pessoas, olha, eventualmente nasceu o Messias. Ora, nós temos que estar atentos, temos que ver os sinais, temos que acompanhar se ele vai aparecer em algum lugar, porque se é o Messias, é claro que ele não foi morto, e o Messias não foi morto, porque o Senhor guardou, deu a José a instrução de ir para o Egito e tudo mais. Enfim, isso aqui não é o contexto de agora, mas o fato é que
havia um grupo que deveriam ser os mais proeminentes estudiosos, aqueles que assessoravam o palácio, que sabiam que algo tinha acontecido. E quando você leia então os evangelhos, eu te aconselho a reler, você vai ver que muitas vezes aparecem pessoas perguntando, quando Jesus aparece, claro, né? Você é o Messias mesmo? Você é aquele que nós estávamos esperando? Você é aquele que vem para resgatar o reino a Israel? Eles tinham a expectativa de um resgate do reino natural, da posição de autoridade, de proeminência que Israel teve no mundo, no tempo dos reis, em especial do reinado de Davi. E é interessante que Jesus nasceu em Belém, né? Onde estavam José, para onde retornaram José e Maria para o recenseamento, justamente porque José, ele era da casa de Davi como descendente. Então veja, havia muita coisa importante acontecendo acerca de Jesus, o depoimento de João Batista, não é? Acerca dele ser o Cordeiro de Deus que tirava ou que tira o pecado do mundo. Então veja, todos esses contextos para os estudiosos, para os religiosos da época, deveria levá-los a buscar o cumprimento das profecias do Messias nas escrituras que eles tinham, nos estudos e nos ensinos que faziam parte da vida cotidiana e com certeza deveriam referenciar aquela data mais ou menos 30 anos antes, não é? Quando os estudiosos do Palácio de Herodes foram impactados e declararam que Miqueias 5:2 estava se cumprindo. E é interessante a gente pensar então que eles deveriam então buscar Jesus, se aliançar com Jesus, querer tudo que Jesus veio trazer, porque ele seria o cumprimento de tudo aquilo que eles esperaram por muitos e muitos anos, não é verdade? Por séculos, 400 anos de silêncio até aqueles dias. Então, eu fico pensando que eles deveriam ter um Jesus idealizado, ou no caso, um Messias idealizado, porque eles entendiam que o Messias viria para restaurar o reino. E é verdade, eles não conheciam ainda a segunda parte da profecia acerca da igreja, acerca do nosso tempo, acerca do mistério, né, que era a igreja. Mas Jesus, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, de tão extraordinária, deveria fazê-los crer que ele era o Messias. E muitos daquele tempo creram, mas em especial os mais religiosos não creram. Porque eles queriam um Messias que viesse fazer o que eles queriam que o Messias viria fazer. Eles não queriam um reino espiritual, eterno, eles queriam um reino ali, eles queriam viver ali, eles queriam aquela restauração para a sua casa, para as suas famílias, para os seus recursos, para a sua autoridade como os líderes religiosos, né? Tudo o que eles queriam era para aqueles dias e para aqueles tempos. Mas o Senhor estava falando de eternidade, ele tinha uma etapa a cumprir que eles não tinham entendido ainda, que era justamente ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que Jesus viesse primeiro para morrer, primeiro para levar sobre si os nossos pecados, primeiro para providenciar a salvação pela graça por meio da fé, para depois retornar para estabelecer o seu reino que é eterno. Eles tinham a profecia de Daniel, eles poderiam ter feito uma exegese melhor, como alguns, então, dos judeus que se converteram, alguns mestres se converteram, né, junto com os discípulos da época, mas veja que a maioria não quis saber, rejeitou o que estavam recebendo naqueles dias. E eu fico pensando que hoje, de uma certa forma, é exatamente o que acontece no coração de muitas pessoas, que eu encontro, que eu vejo, que eu falo, que eu, de alguma maneira, me relaciono, falando de escatologia, falando de profecia bíblica. Muitas pessoas, quando eu começo a mostrar que os sinais estão se avolumando de uma maneira sem precedentes e ainda mais, e cada dia mais, e as coisas vão acontecendo, as mudanças acontecendo, e coisas espantosas estão acontecendo na sociedade, estão acontecendo no clima, estão acontecendo na geologia, estão acontecendo na astronomia, na economia, na tecnologia, na vida da própria igreja, tudo está acontecendo exatamente de acordo com os textos bíblicos. E quando nós falamos sobre isso, tem muitas pessoas que são religiosos, crentes, que vão na igreja todo domingo e que de alguma maneira fazem parte até mesmo de corais, de conjuntos e de lideranças e de papéis na igreja. Essas pessoas, elas falam, não, é verdade, Jesus vai voltar, mas vai ser daqui uns 100 anos, 50 anos, não é agora.
Por que elas falam 50 anos ou 100 anos não é agora? Porque não querem que seja nos seus dias? Porque querem que Ele abençoe a sua vida? Eles estão indo nas igrejas querendo que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho, que eles possam comprar, que eles possam prosperar, que eles possam ter a família tudo bem, que eles possam criar os seus filhos tudo bem, que tudo fique direitinho, que Deus abençoe, que o mundo não prejudique, que o maligno não toque, que eles possam viver a vida feliz de comercial de margarina, que eles idealizaram para viver com a bênção de Deus, mas eles não querem que isso acabe. Eles entendem que a bênção maior de Deus é eles prosperarem, viverem bem aqui, curtirem muito bem a vida e ponto, e quando morrerem vão para o céu, e que então Jesus venha para outra geração, porque eles não querem que aquele sonho que eles idealizaram para as suas vidas seja interrompido pela volta de Jesus. Sim, Jesus volta depois, mas não agora. Não querem ler os textos, não querem olhar, pegar a Bíblia na mão e olhar o que está acontecendo ao redor e perceber que algo de bíblico, algo de apocalíptico está acontecendo em nossos dias e cada dia mais. Eles não querem que Jesus venha. E se eles não querem que Jesus venha, eu fico até pensando, será que eles realmente nasceram de novo? Será que realmente eles tiveram encontro com Jesus e o Espírito Santo está aquecendo o coração deles para perceber que estamos vivendo dias extraordinários? Eu fico imaginando que aqueles estudiosos, eles não podiam crer que nos dias deles estaria se cumprindo uma profecia de centenas de anos atrás. E eu digo que muitos de nós ficamos da mesma maneira impactados, pensando, meu Deus, será que nos nossos dias estarão se cumprindo profecias de centenas e até de milhares de anos atrás, conosco, na nossa geração, para nós e a nossa família? E eu digo para você, sim, é conosco, é com você, é comigo, é no nosso tempo que as coisas estão se cumprindo, é nos nossos dias aqui adiante de nós que tudo está acontecendo. Eu sei que é muito difícil sair da nossa vida normal e começar a pensar, meu Deus, estamos vivendo os últimos dias. Isso tem que ser baseado nas Escrituras, para analisar o que está acontecendo fora e não o contrário. E é importante que então, nesse caso, se isso toca o seu coração, você entenda que eu creio que sim. Eu comecei a gravar esses vídeos que eu comecei a perceber que sim, eu senti no coração o desejo de fazer parte, de aquecer o coração dos cristãos a pelo menos estudarem. Podem não concordar com algumas das minhas teses escatológicas, podem não concordar com a maneira que eu interpreto alguns textos, mas não podem com sinceridade pegar a Bíblia, ler o que Jesus fala, ler o que está em Apocalipse, ler alguns dos ensinos de Paulo, ler o que estamos vivendo e falar que não está acontecendo nada, que está tudo normal e que Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Você não pode fazer isso com você mesmo. Então eu quero confrontar a sua consciência e falar, estude a sua Bíblia para dizer para mim que não estamos vivendo os últimos dias. Não para mim, para os outros. Tem um monte de gente falando, escrevendo, publicando, gravando. Por quê? Porque Deus está levantando muita gente ao mesmo tempo para aquecer o coração da sua noiva, para chamar a revelação, a compreensão de que sim, estamos aí. Quanto tempo? Não sei. Não podemos marcar datas, mas é inegável que a humanidade caminha cada vez mais para um cenário absolutamente bíblico, para que emerja o anticristo, para que tenhamos um terceiro conflito mundial em larga escala, para que tenhamos uma fome, tenhamos uma inflação mundial sem precedentes, tenhamos sim uma doença muito mais mortal, que segundo a Bíblia vai dizimar aí 25% da população da Terra, que hoje seriam quase 2 bilhões de pessoas, e haverá uma grande mudança econômica, uma grande mudança política, uma grande mudança social e uma grande mudança na igreja. Eu estou falando dos selos de Apocalipse 6 e estou falando do contexto profético que ali está. Meu querido, minha querida, eu quero te encorajar a não ignorar o que está acontecendo. Não ignore, seja por ignorância, ou seja por perceber que é verdade, mas tentar fazer de conta que não é verdade. Esquecer, fazer de conta que não é para hoje, não é para você, não é para os nossos dias. Seria um erro trágico, o maior erro da história da humanidade na sua vida, se você não perceber e não reconhecer os dias da visitação do Senhor. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque eles não reconheceram os dias da sua visitação. Nesse tempo, quem não reconhecer os dias da visitação do Senhor é que vai chorar, porque Jesus não vai chorar mais, ele volta glorioso, ele voltará excelso, vitorioso, para reinar, para tomar o seu lugar de direito e de herança, conquistado por alto preço, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Estude, leia. Se o Espírito Santo te despertou, veja meus vídeos. Ou então, se você não gosta do meu jeito, veja outros canais que falam da palavra. É importante você estudar para entender o que está acontecendo e saber o que você deve fazer nos dias logo adiante de nós.
Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque esse é o tempo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.